Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da ordem econômica e financeira mundial, do papel desempenhado por organismos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Internacional do Comércio. Esses organismos sempre foram muito questionados e há quem diga que hoje eles precisam de reformas importantes, que as mudanças na economia mundial exigem uma nova ordem econômica e financeira. E esta discussão vai ser feita em duas etapas, em dois programas consecutivos. O primeiro você vai ver agora. O outro programa será na semana que vem. Para começar, vamos ver uma reportagem sobre o assunto. 1944. As maiores potências do mundo ainda estavam em guerra e o sistema financeiro internacional vivia um caos descontrolado. Foi neste contexto que mais de 700 delegados de 44 países, entre eles o Brasil, se reuniram na cidade de Bretton Woods, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. O objetivo era criar um sistema de regras que regulasse a economia mundial e recuperasse o crescimento dos países. Uma das regras foi a definição do dólar estadunidense como moeda padrão para transações internacionais. A Conferência de Bretton Woods também criou instituições financeiras para lidar com a crise mundial. Foi assim que nasceu o Fundo Monetário Internacional, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Desde o começo, as reservas do fundo são formadas por cotas bancadas pelos países membros. A missão do FMI: ajudar na reconstrução do sistema monetário internacional, acompanhar a evolução das economias dos países e conceder crédito quando necessário. Mas, historicamente, os empréstimos só são concedidos depois que o país tomador do dinheiro se compromete com políticas duras, como cortes profundos de gastos. As exigências do Fundo Monetário sempre foram contestadas em muitos países e apontadas como hostis aos valores de democracia, direitos humanos e direitos trabalhistas, além de causadoras de desemprego e problemas sociais. A Conferência de Bretton Woods ainda criou o Banco Mundial, também com sede em Washington. A princípio, o banco se dedicou à reconstrução dos países europeus devastados pela Segunda Guerra, mas a missão evoluiu para a erradicação da pobreza extrema nos países em desenvolvimento, por meio do financiamento de projetos de infraestrutura e de serviços sociais. Bretton Woods também tentou criar a Organização Mundial do Comércio para a negociação de tarifas e regras para o comércio internacional. A iniciativa falhou em um primeiro momento e foi substituída pelo GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Finalmente, em 1995, a OMC ocupou o lugar do GATT para regulamentar o comércio entre os países membros. A sede da Organização Mundial do Comércio fica em Genebra, na Suíça. E para falar deste assunto, eu converso online com Priscila Caneparo, mestra e doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais. Paulo Roberto de Almeida, diplomata, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico. E ainda Peter Christian Sester, doutor em Direito Comercial e em Economia. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Paulo Roberto. Professor, na reportagem, nós mostramos que a ordem econômica financeira internacional vigente é uma ordem que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, a partir daquela conferência conhecida como Bretton Woods, e que muita gente questiona. De fato, o senhor acredita que ela está superada, precisa de mudanças? Qual é a avaliação do senhor? Veja, elas são uma ordem econômica que nasceu há mais de 75 anos, evidentemente, que não reflete mais a realidade do mundo atual, mas ela reflete uma vontade de criar uma ordem liberal, aberta, baseada no comércio, nas finanças, na ajuda ao desenvolvimento, que permanece como válidas. Tanto é assim que durante grande parte da chamada Guerra Fria, de 47 aproximadamente até 1991, países socialistas estiveram ausentes dessa ordem mundial criada em Bretton Woods. E eles acabaram aderindo. A China, aliás, antes disso, nos anos 80, a União Soviética
agora a Rússia e vários países dominados pela antiga União Soviética aderiram, todos eles, ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário, ao OMC. A Rússia, aliás, aderiu tardiamente ao GATT, que é a porta de entrada na OMC, apenas em 2015. Ou seja, todos os países que antes contestavam a ordem mundial multilateral, liberal, baseada em economias de mercado, em democracias livres, acabaram aderindo a essa ordem global. Ela se mantém na sua estrutura fundamental, ainda que ajustes devam ser feitos para refletir as realidades econômicas atuais. E, professora Priscila, a avaliação da senhora concorda que essa ordem estaria superada, precisaria de reformas? Bom, vamos lá, né? Como o professor Paulo destacou, de fato, essa ordem está superada. A gente tem que pensar que em 1944, quando veio a idealização das conferências de Bretton Woods e todas as consequências, efetivamente, dentro dessa perspectiva de direito comercial internacional. Então, se a gente pensar em Fundo Monetário Internacional, se a gente pensar no próprio BIRD, né, que veio em decorrência dessas conferências de Bretton Woods, se a gente pensar até numa idealização de GATT, de fato, o mundo ele estava totalmente voltado para uma prospecção de finalização da Segunda Guerra Mundial e reconstrução do que efetivamente numa perspectiva de debates que a gente tem hoje entre Sul Global e Norte Global, principalmente frente a países emergentes e potências já desenvolvidas. Então é claro que essa ordem está muito ultrapassada, mas de fato eu acredito que exista uma perspectiva muito importante que é o processo da institucionalização. Né? A gente precisou desse processo de institucionalização da temática do direito comercial internacional, efetivamente dessa perspectiva econômica internacional, que vai refletir no cenário atual. Mas, de fato, talvez hoje nós precisemos pensar muito mais na perspectiva de dicotomia entre potências emergentes e, efetivamente, o papel representativo que elas têm dentro desses organismos e frente àquele momento histórico que a gente viu que potências já desenvolvidas vieram a criar esse sistema internacional. Então, talvez fosse o caso da gente reestruturar, remodelar, senão também no comércio internacional nós teremos conflitos dialógicos entre o Norte Global e o Sul Global, que é um ponto que vem, né, estando em muita análise frente às organizações internacionais. Eu peço a mesma avaliação do professor Peter. As instituições, especialmente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, não refletem atualmente os poderes econômicos que temos no mundo. Porém, então, em princípio, tem uma necessidade de reforma, porém, eu estou um pouco escéptico que isso vai ser fácil e pode ser atendido rapidamente, por duas razões. O Fundo Monetário Internacional tem 190 membros e, por exemplo, os direitos de votos são, de uma certa forma, vinculados às quotas que os países têm no Fundo Monetário Nacional. Então, para mudar, por exemplo, os direitos de votos, alguns países que têm maiores quotas, porque eles também providenciaram mais fundos para o Fundo Monetário Nacional, têm que abrir mão desses fundos. O Fundo Monetário Nacional funciona diferente de um banco. Eles não pegam depósitos e emprestam dinheiro. Eles recebem investimentos, na verdade, o valor da cota que cada país membro tem, e eles emprestam esse dinheiro. Então, a maior quota tem nos Estados Unidos, tradicionalmente. E essa reequilibração das quotas exige que alguém vende, na verdade. Não é tão fácil assim reformar isso, porque tem a ver com o dinheiro investido no próprio fundo. E outro problema que mencionei no início é verdade, o Fundo Monetário e o Banco Mundial surgiram em 1944, já antes do fim da Guerra Mundial, quando os americanos planejaram a época pós-guerra. Na época pós-guerra, até, dizemos, a Guerra Fria, e mesmo a Guerra Fria não friou esse desenvolvimento multilateral, tivemos essa evolução
de acordos multilaterais, de organizações multilaterais, por exemplo, a WTO e a própria desenvolvimento dessas duas instituições em Washington. Porém, nos últimos 20 anos, os processos multilaterais estão travados. Não temos muito desenvolvimento. Não foi mais negociado um novo protocolo para, por exemplo, a WTO. Então, eu não sei se esse momento vai permitir de fazer esse tipo de mudanças, mas é necessário. Talvez vai ser realmente um desafio de convencer os países que têm o poder lá, que são os países clássicos, mais a China, de abrir mão das cotas deles, ou que eu acho que também uma possibilidade que já está encaminhado, criar uma nova instituição, que é a instituição dos BRICS, né? O Banco dos BRICS. Só que, por enquanto, os fundos disponíveis nesse Banco dos BRICS é muito, mas muito inferior ao fundo que está disponível no Fundo Monetário Internacional. Professor Paulo Roberto, a professora Priscila avançou um pouco no que mudou. Eu lhe pediria que fizesse o mesmo. Qual é a diferença entre o que havia e o que há hoje em termos de realidade? O que há hoje, diferentemente dos anos 40 e 50, é uma emergência realmente de antigos países ditos subdesenvolvidos, depois em desenvolvimento, depois países emergentes, e um poder econômico, no comércio, sobretudo, da China, indiscutivelmente. Agora, a estrutura do sistema, ela é válida, porque ela se baseia em princípios multilaterais, economias abertas, sistemas de pagamento com moedas conversíveis e uma certa igualdade de condições. Agora, que existam países com menos cotas, menos poder decisório, participação, isso é verdade. Mas se a gente reparar bem, nos últimos 15 anos, a China dobrou a sua participação no Fundo e no Banco Mundial. As duas organizações de Bretton Woods tinham uma participação da China de apenas 1,5%, hoje ela tem quase 6%, ou seja, ela já é um dos grandes cotistas. E a gente não deve esquecer que em 44, em Bretton Woods, os Estados Unidos ofereceram à União Soviética, então a União Soviética, entrar. Ela recusou, ainda que os americanos se dispusessem a pagar a cota da União Soviética para que ela pudesse entrar. Mas os soviéticos não queriam divulgar os seus dados. Isso ocorre em parte com a China, que não divulga todos os seus dados exatos sobre a economia. E, sobretudo, a China, cuja moeda já foi aceita no sistema multilateral de contabilidade do Fundo Monetário, que é o direito especial de saque, o renminbi ou yuan já foi aceito como parte das 5 grandes moedas integrantes. Apenas que o renminbi não é totalmente livre, como são as outras moedas. Os países não têm controles de capitais e a paridade, ou seja, o câmbio dessas moedas é determinado pelos mercados, não é? Enquanto que a China pode manipular a sua moeda. Enquanto a China não tornar a sua moeda plenamente conversível e integrada num sistema multilateral de pagamento segundo regras de mercado, ela não será aceita como membro legítimo dessa ordem global. Então, o que nós temos é o seguinte: mesmo o Banco dos BRICS, que é um banco menor, como diz o professor Peter, ele não tem condições, porque ele não tem nenhuma moeda conversível como base de sua atuação. E a maior parte dos empréstimos do Banco do BRICS é feita em dólares. A cotização dos 5 países membros e alguns outros é feita em dólares, ou seja, o dólar é a moeda não oficial do Banco Mundial ou do Fundo Monetário, mas é a moeda de fato do comércio internacional e é utilizada em todos os intercâmbios globais. Então, é uma situação de fato que no passado já foi ocupado pela Libra britânica e no futuro será ocupado pelo yuan chinês, à medida em que a China multilateralize realmente o seu sistema de pagamentos. Professora Priscila, tanto o professor Paulo Roberto quanto o professor Peter ressaltaram a importância da China. Eu pediria que a senhora nos falasse um pouco mais sobre esse país asiático no contexto da nossa discussão, da evolução da ordem econômica internacional. Mas eu peço que a senhora fale daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da ordem econômica e financeira mundial, do papel desempenhado por organismos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Internacional do Comércio. Os nossos entrevistados são Priscila Caneparo, mestra e doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais. Paulo Roberto de Almeida, diplomata, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico. E ainda Peter Christian Sester, doutor em Direito Comercial e em Economia. Doutora Priscila, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. Eu lhe pediria que a senhora falasse sobre o papel da China, a importância desse papel nesse contexto de mudança da ordem econômica financeira internacional. Por favor. Definitivamente, Guilherme. Eu acho que é super importante a gente também fazer uma convergência em termos de análise, dentro principalmente da Organização Mundial do Comércio, da influência da China, né? A gente sabe que hoje, para além das temáticas comerciais, a Organização Mundial do Comércio ela vai ser impactada e vai impactar efetivamente os estados em uma nova agenda. E dentro dessa premissa, a gente vê que muito da nova agenda em relação à Organização Mundial do Comércio vem nesse propósito de ensejar quais são os temas trabalhados dentro da China. Então, eu vou dar um grande exemplo aqui. O Fórum Econômico Público Mundial desse ano na OMC foi basicamente voltado para a sustentabilidade. Por que foi voltado para a sustentabilidade? Porque justamente a China tem uma grande preocupação hoje, ela é uma feitora de políticas ambientais de espelho para o mundo. Então, basicamente, quando a gente fala em comércio internacional e dentro dessa perspectiva também de abraçar a China, a gente vê muito dos organismos multilaterais, principalmente a OMC, também se vinculando à ideia de quais são os pontos relevantes para a China. Em contrapartida, por exemplo, a gente não vê a OMC falando sobre direitos trabalhistas, que é um aspecto importante do comércio internacional, inegavelmente dentro desse multilateralismo. Porque a OMC sabe que, de fato, a China tem problemas em relação a esses direitos sociais. Então, é muito importante que nós tenhamos, de fato, essa compreensão que a China não vai ser impactada apenas pelo comércio internacional, mas ela também vai ser impactada pelos ideais dessa organização e, principalmente, frente aos objetivos cujos quais a China quer que estejam dentro dessas organizações. Isso para falar de OMC. Falando de BRICS, então, nem se fala, né? Por exemplo, a China tem 70% dos investimentos, efetivamente, que compõem o BRICS. Então, de fato, a China vai ter uma confluência e ela vai ditar, efetivamente, a agenda do BRICS. O professor Peter, o professor Paulo falou a respeito da China, dizendo que ela ainda precisa cumprir um certo papel, avançar em certa direção, para que seja reconhecida de forma mais legítima. O senhor concorda com essa avaliação? O que é, de fato, esse papel que a China precisa cumprir para que tenha esse reconhecimento da comunidade internacional? Eu concordo com a fala do Dr. Paulo. A gente não pode esquecer que, especialmente, o Fundo Monetário foi estabelecido para monitorar, organizar, moderar a flutuação do câmbio. E é realmente assim que, por enquanto, a China não é totalmente transparente a respeito do câmbio da sua moeda. Então, acho isso essencial para ocupar um papel ainda maior. Porém, eu gostaria também de mencionar que não deveríamos esquecer que a China tem um parceiro, mas também cada vez mais um grande concorrente, a Índia. Então, eu acho que a Índia talvez já tenha um papel até um pouco mais influente, apesar de não ter a cota no Fundo Monetário Internacional, porque vocês talvez sabem, tradicionalmente, ou no grupo da World Bank, tradicionalmente o presidente do World Bank é um americano. E o diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, um europeu. Mas temos uma terceira figura, que é o economista-chefe do World Bank, que talvez a terceira pessoa mais importante. E esse cargo já foi ocupado 2 vezes por um indiano, e nesse momento é um indiano. Então, eu acho isso muito importante também da perspectiva do Brasil. O Brasil é ainda muito focado, relacionado à Ásia e na China, mas a Índia é cada vez mais forte e, em vários aspectos mundiais,
vai se tornar, e já se tornou, um forte concorrente da China. Então, a meu ver, observar como essas duas gigantes vão se comportar no meio e longo prazo vai ser definitivo para a economia mundial. Professor Paulo Roberto, há pouco o professor Peter disse-se cético quanto a esse processo. Ele acredita, no mínimo, que vai demorar. O senhor acredita também? Demorar quanto? Que passos teriam que ser dados no sentido dessa reforma que é reclamada por muitos? Veja, o processo de reforma está em curso. Você tem uma participação cada vez maior de países emergentes, do BRICS, por exemplo, nos instrumentos decisórios. Nós temos, de um lado, organismos intergovernamentais, que fazem parte do sistema da ONU. O de Bretton Woods tem um estatuto especial, evidentemente, pelo seu processo decisório, baseado no capital e não na participação de um voto por país membro. A OCDE, que é outro órgão importante de planejamento econômico e de condução de políticas econômicas, não é um órgão universal aberto a todos os países, e sim apenas aqueles que adotam os seus códigos de liberalização. Por outro lado, a OMC é um órgão universal, mas apenas aberto aos países que aderem ao GATT, não é? O GATT é a porta de entrada na OMC. A China demorou 14 anos para ser aceita no GATT, porque tinha um sistema de comércio exterior totalmente estatizado, teve que fazer um longo aprendizado de 1987 até 2001, a tempo de participar da rodada Doha, que ainda não acabou. Agora, veja que as decisões mais importantes no plano da cooperação econômica internacional não são tomados nesses organismos que têm 155 ou 200 países membros quase, não é? São tomados num âmbito mais restrito. Tanto no velho GATT você tinha o Green Room, a sala verde em que se reuniam 10 ou 15 países membros do GATT para decidir as questões, como hoje você tem o G20. O G20, agora G21, com a adesão da União Africana, não é? Na última reunião do G20 em Nova Delhi, o G21, então, será o órgão decisório, pelo menos de recomendação de políticas econômicas que depois serão implementadas via OMC, via GATT, via FMI, via OCDE, eventualmente. Então, esse processo vai crescer à medida em que mais países se integrarem no cânone, nos padrões aceitáveis das economias interdependentes. Isso ocorreu no passado. Com o fim do socialismo, todos aqueles países que não faziam parte dos organismos multilaterais de democracias de mercado aderiram, pelo menos, à ordem econômica global definida em Bretton Woods, depois reformada em 94 com o surgimento da OMC. Então, na medida em que os países se adotam, se adequam, se ajustam aos padrões, eles vão ter uma participação maior. Inclusive a China, como eu disse, já foi aceita no sistema contábil do Fundo Monetário Internacional, direitos especiais de saque, mas a sua moeda não é ainda utilizada para os empréstimos stand-by do FMI, porque ela não é totalmente livre, como são as moedas flutuantes depois do fim do sistema de Bretton Woods, de paridades estáveis, em 1973, não é? Então, a China tem que fazer também um esforço no sentido de se adequar a esses padrões para ter uma participação decisória cada vez maior. Professora Priscila, o professor Paulo citou a OCDE. Eu pediria que a senhora falasse um pouco mais sobre as particularidades dessa instituição e como é que ela se encaixa nessa discussão sobre a ordem financeira internacional. Por favor. Bom, basicamente a OCDE vem numa perspectiva de trabalhar com comércio, efetivamente, e também desenvolvimento. Então, ela vai ser um grupo muito restrito de estados, aquelas economias que a gente chama de economias mais centrais, efetivamente. E dentro dessa perspectiva, ela vai angariar muito para aqueles estados que fazem parte, investimento internacional. Então, por isso que as demandas do Brasil são muito voltadas para o ingresso efetivamente dentro dessa organização. É claro que a OCDE ela vai trabalhar em uma perspectiva um pouco mais diferenciada do que que a OMC trabalha, que a Organização Mundial do Comércio trabalha, e a gente vai, eu acho que é super importante destacar, porque a gente tende a ter uma ideia muito superficial dessas organizações internacionais. E quando a gente observa a OCDE de fato, a OCDE é um grande banco de dados. Então, dentro dessa premissa, a partir do momento que o Brasil ingressar dentro dessa organização, ele vai precisar trabalhar com políticas econômicas, políticas fiscais mais transparentes, porque a OCDE vai, de fato, pressionar o Estado
para que se tenha esse aspecto um pouco mais nítido daquilo que está sendo trabalhado em termos comerciais e econômicos e financeiros dentro do Estado brasileiro. E mais do que isso, né, eu acredito que hoje a OCDE é uma das organizações de ponta, efetivamente, dentro dessa perspectiva, para garantir uma boa imagem do Estado no cenário internacional. A OCDE conseguiu transformar, né, esses Estados, que são Estados-membros, em um clube bem designado, em um clube bem robusto em relação a investimentos internacionais. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação ao ingresso do Brasil, não a todo custo, obviamente, mas em relação, efetivamente, ao ingresso do Brasil dentro dessa OCDE. E só aproveitando o gancho, né, eu acho que é super importante destacar que quando a gente fala em OCDE, quando a gente fala em Organização Mundial do Comércio, quando a gente fala efetivamente nessas instituições, em Fundo Monetário Internacional, a gente tem que pensar que a gente está em um processo de institucionalização. Esse processo de institucionalização, especialmente dentro da OCDE, vai demandar o cumprimento de alguns requisitos formais, vai demandar uma perspectiva muito mais formalística do que de cúpulas internacionais, por exemplo, G20, G20+1, por exemplo, G7+1, por exemplo, BRICS. Todas essas cúpulas, elas não são organismos internacionais. Então conforme o professor Paulo estava falando, é muito mais fácil a gente chegar em uma negociação dentro dessas cúpulas, porque não existe uma formalidade como há, por exemplo, dentro da OCDE. Só que quem vai aí, de fato, formalizar uma decisão não de cunho apenas moral, não apenas de cunho político, vão ser essas organizações. Por isso a importância da OCDE. Ela vai formalizar justamente aquela postura dos Estados que visam efetivamente angariar investimentos internacionais principalmente. Professor Peter, toda essa questão econômica sempre se insere dentro de um quadro mais amplo, um quadro geopolítico, muito mais amplo do que a mera questão econômica. Mera talvez não seja a palavra adequada, porque economia é sempre definidora, é sempre importante. Mas eu quero me referir à situação de tensão que o mundo vive hoje. Nós estamos presenciando ainda a guerra da Ucrânia. A tensão no Oriente Médio cresceu enormemente a partir do conflito do Hamas com Israel. A tensão na China em relação a Taiwan, bastante estimulada pela posição estadunidense. Há até uma certa tensão, em menor escala talvez, entre a China e a Índia. Há um problema fronteiriço ali. Como é que tudo isso pode definir a questão da reformulação dessa ordem econômica internacional? Isso é uma excelente pergunta e muito difícil responder. Certamente, isso é a única coisa que posso dizer com certeza, vai influenciar, e vai influenciar muito. Porque a tensão, por exemplo, entre a China e, dizemos, os países clássicos do mundo das economias desenvolvidas é maior que a tensão entre a Índia e o mundo clássico. Então, na medida em que as tensões, por exemplo, entre a China, Estados Unidos e a Europa vão crescendo, eu acho que isso vai fortalecer a Índia, porque a Índia está fazendo um papel mais neutro nessa situação. E aí também vem o problema, ou não o problema, talvez o grande desafio dos BRICS. Os BRICS são um organismo relativamente novo, que vai agora ganhar novos membros, mas também são países com abordagens políticas e até na economia bem diferente, né? O Brasil, por exemplo, é uma democracia, é um Estado de direito, com direitos humanos muito fortes hoje em dia. Isso não é necessariamente o caso em outros países membros desse grupo de 5. E então o grupo não é tão homogêneo que parece, talvez. E isso vai eventualmente causar dificuldades de formular uma opinião comum, de falar com uma voz só. Mas isso seria muito importante para ter mais influência no padrão internacional. Bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de Priscila Caneparo, mestra e doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais, também de Paulo Roberto de Almeida, diplomata, doutor em Ciências Sociais e mestra em Planejamento Econômico, e ainda de Peter Christian Sester, doutor em Direito Comercial e em Economia.
E olha, muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou também. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. No programa da semana que vem, nós vamos voltar a falar desse contexto geopolítico, da influência, das tensões que o mundo vive nesse processo de mudança no quadro econômico e financeiro internacional e vamos abordar principalmente a posição do Brasil nesse contexto. Como o país deve reagir às mudanças que o mundo vive, que caminho seguir. Mas tudo isso na semana que vem. Até o próximo programa.